Olá pessoal, estamos de volta. Então, para nós continuarmos a nossa aula, eu quero dizer para vocês que aquilo que eu apresentei para vocês, eu dei uma ajustada aqui, que eu tinha cometido alguns equívocos aqui em especial em OnTimePad, mas eu já ajustei e vou explicar agora para vocês. Então, essa aqui é continuando a nossa aula número 2, é o nosso segundo vídeo pertencente à aula aí, né? Conforme eu já havia explicado para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o OnTimePad. O que é o OnTimePad? Né? Na criptografia clássica, o OnTimePad, então, ele é considerado um dos mais famosos algoritmos de encriptação simétrica. O princípio básico dele é muito simples. É um simples ou exclusivo, né, um XOR, entre a chave e o texto, né, que se deseja encriptar, sendo que a chave deve ter o mesmo tamanho do texto em que você deseja encriptar de forma aleatória. Lembrando, né, só para nós não nos perdermos aqui, né, fazendo uma recordação aí do nosso ou exclusivo, onde eu tenho 0 ou 0, né, 0 ou exclusivo 0 igual a 0, 1 ou exclusivo 1 igual a 0. Então, a exclusividade, quando os elementos são iguais, serão sempre 0. E quando pelo menos um elemento for diferente, ele será 1. Por exemplo, 0 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1, ok? Essa propriedade, então, aí vem aí da lógica do ou exclusivo, ou do XOR, certo? Pois bem, o funcionamento básico do OnTimePad, primeiramente, é preciso gerar uma sequência aleatória de bits de tamanhos iguais da mensagem, então, conforme eu já falei anteriormente, que vai ser denominada como OnTimePad, que é necessariamente a sua chave. Essa chave deverá ser passada por um meio seguro, né, em formato de base 64 para os caracteres. Então tá aqui, eu peguei um exemplo de uma tabela ASCII, né, onde nós temos aqui uma sequência de caracteres aqui, né, ok? Só para a gente ter uma ideia do que nós vamos fazer. No OnTimePad nós vamos trabalhar no processo binário. Observe o seguinte, então nós colocamos aqui para vocês assim, ó, o R, eu busquei na tabela ASCII o referencial binário do R, maiúsculo, o referencial binário do E, o referencial binário do D, do E e do S. Sendo assim, a minha chave, então aqui a mensagem que eu quero encriptar é redes, e a minha chave que eu vou aplicar para essa encriptação é aluno. O mesmo eu fiz nas referências das letras minúsculas contido lá na tabela ASCII. Bem, conforme eu já havia dito, agora aplica-se então a propriedade do ou exclusivo entre os dois elementos. Então, 0 ou 0 dá 0, 1 ou 1 dá 0, 0 ou 1 dá 1, 1 ou 0 dá 1, 0 ou 0 dá 0, 0 ou 0 dá 0, 1 ou 0 dá 1, 0 ou 1 dá 1. Tá aí, ó. Lembrando que é um ou exclusivo, não é um ou simples, né? Tá? Perfeito. Então, segue a mesma dinâmica para todos os outros caracteres subsequentes. Consequentemente, nós teremos aqui este valor do texto cifrado. Tá? Esse valor do texto cifrado. Uma coisa muito importante que eu coloquei aqui só para vocês terem uma referência, né? Eu coloquei aluno, mas aqui não é o, tá? Eu coloquei o 0 aqui justamente porque ela é uma chave. Eu posso criar o texto que eu quiser, é uma chave. Eu pretendo criar alguma coisa que seja diferente, né? Poderia ter posto um arroba no lugar do A, é só pegar o referencial binário dele e aplicar. Então esse referencial aqui, ele não é, né? Não é o O necessariamente, ele é o 0 como, né? Por isso que eu coloquei aqui como chamada de atenção. Uma observação muito importante é que o resultado do ou exclusivo entre esses dois elementos, ele não tem a necessidade, não precisa ser convertido em caracteres. Pois nem sempre deve fazer sentido. A ideia é que não faça sentido. Ele apresente para você um texto maluco lá, né? Encriptado, essa que é a ideia. Será apenas trocado em binário. Dessa forma, a gente tem que lembrar então que eu fui buscar esses elementos na tabela ASCII e dentro da tabela ASCII ela é dividida em 4 campos específicos. Eu tenho o campo do binário, eu tenho o campo do decimal, do hexadecimal e da glifo, que é naturalmente os caracteres específicos, né? Então eu pego lá a letra, por exemplo, o R, no campo glifo,
e olho o seu referencial em binário e aplico ali. Então é assim que funciona, né? Se você observar aqui, ó, né, nós temos aqui então o binário, ó, eu vi aqui onde é que está o R maiúsculo, está aqui, né? O binário dele é 01010010, né? Representa ele o R maiúsculo ou o número 82 em decimal, certo? E se nós viermos aqui, está lá, ó, 01, né? 010010, tá aí, ó. Repetimos nosso recurso, tá? Bem, e como é que eu faço para decriptar esse texto criptado? Bom, aí uma operação inversa, basta eu simplesmente pegar o texto cifrado, fazer novamente o ou exclusivo entre os elementos, né, do texto que eu encontrei, do cifrado, que automaticamente eu vou ter os resultados. Tá? E aí vai voltar, né, o texto original. Tá lá, ó, 0 ou exclusivo 0 dá 0, 0 ou exclusivo 1 dá 1, 1 ou exclusivo 1 dá 0, 1 ou exclusivo 0 dá 1, 0 ou exclusivo 0 dá 0, 0 ou exclusivo 0 dá 0, 1 ou exclusivo 0 dá 1, 1 ou exclusivo 1 dá 0. Tá lá, né? Então é 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Tá lá, né? 0, 1, 0, 1, 0, 0, né? 1, 0. Tá aqui, ó. Nós encontramos então o nosso referencial. Então, basicamente, o OneTimePad trabalha dessa forma, ok? Pois bem, junto com essa técnica do OneTimePad também, que tem uma técnica antecessora até essa, né, que é a chamada técnica de Vernon. A técnica de Vernon, ela trabalha da seguinte forma: ela trata a segurança incondicional, considerando então o método dos mais fortes de criptografia conforme o OneTimePad. Criptografia foi escrita por Gilbert Vernon em 1917 no Bell Laboratories, né, Bell Labs. Esse Bell Labs ela é muito conhecido na área tanto matemática quanto computacional. Muitas coisas foram produzidas nesse laboratório. Usa-se então uma chave de string aleatória de bits que seja realmente tão longa quanto a mensagem, sem haver repetições, onde, quando eu desejo encriptar, né, eu simplesmente pego um caractere, né, um conjunto de caractere, né, na posição I, a expressão será PDI mais KDI mod de N, né, vai ser lá o mod 26, vezes o mod 26. E para eu decriptar, eu faço PDI vai ser igual a CDI menos KDI mod M, né. Então essa técnica aqui, né, foi extraída do livro de Stalin, capítulo 2 e 3, né, segurança de redes. Muito bem. Uma expressão mais simples que o autor determina para que a gente possa ter uma referência de encriptação, trata-se do CDI igual a PDI ou exclusivo KDI. Para decriptar, PDI igual a CDI ou exclusivo KDI, onde o PDI é o dígito binário na posição do I no texto claro, o KDI é o dígito binário na posição de I na chave. CDI dígito binário na posição do I no texto cifrado e o ou exclusivo entre eles. Então veja, foi o que a gente acabou de fazer, né? Então são as sequências binárias baseadas no seu ou exclusivo. Um módulo, só para nós termos aí uma lembrança de como que procede o elemento de módulo de uma função, né? O módulo da operação matemática que encontra o resto quando o inteiro ele é dividido por outro. Né? Então, na escrita, ele é frequentemente abreviado como mod ou representado pelo símbolo percentual. Lá tem o módulo 0, módulo 4 vai igual a 0, 1, módulo 4 igual a 1, vai até 10, módulo 4 igual a 2, e quando for a 11, módulo 4 vai a 3, e assim sucessivamente. Tá? Então, só uma lembrança para a gente não perder o fio da meada aí. Na técnica OneTimePad, então veja que aquela técnica binária representou então o OneTimePad no ponto de vista binário, e aqui vou fazer a criptografia de uma mensagem de modo textual, né, a partir de substituição. Então observe o seguinte: eu tenho o texto UTF-PRSH e a minha chave aqui é security. Então vamos lá, basta você buscar a referência, né, do U, né, o U igual a 20, U igual a 20, o T igual a 19, T igual a 19, o F igual a 5, o P representa o número 15, daqui o número 15, certo? O R, o número 17, daqui, e o S, o número 18, daqui,
E o H representa o número 7, tá aqui. O S representa o 18, o E, o número 4, o C, o número 2, o U, o número 20, o R, o número 17, o I, o número 8, daqui, o T, número 19 e o Y, número 24. Muito bem, então observe que aqui eu tenho um texto, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Tá vendo que sobrou o Y? Olha o Y sobrando aqui, ó. Não tem problema. O que nós fazemos aqui? 38 módulo 26. Lembra? Eu pego esse número e aplico o módulo. Então, 38 módulo 26, eu tenho 12. 12. Por quê? Porque 38 tem que aplicar o módulo. Por que eu tenho que aplicar o módulo em todos? Né? Porque ele vai representar o valor das estruturas. Então, lá, 38 módulo 26, eu tenho o número 12. O 12 de M, o M vai ser, tá aqui, né? Referência do 12. 23 módulo 26, eu vou ter o X. Eu vou ter o 23 mesmo, né? Aqui, X. O 7 módulo 26, eu vou ter o 7 mesmo, que vai ser o H. O 35 módulo 26, eu terei o 9. Porque eu estou garantindo, né, que eu não passo do número 26, aplicando o módulo 26. Né? Porque eu tenho 26 caracteres, de 0 a 25 caracteres, eu tenho 26 letras, certo? Então tá lá, ó. E assim sucessivamente. Consequentemente, nós temos lá toda a representação. 35 módulo 26 eu tenho 9, 34 módulo 26 eu tenho 8, 26 módulo 26 eu tenho 0, 26 módulo 26 eu tenho 0, 24 módulo 26 eu tenho 24. E aí eu tenho meu texto naturalmente cifrado. E está aqui meu texto cifrado. Certo? Para que eu possa decriptar essa mensagem, basta eu fazer a mesma operação. Só preciso achar o referencial dos valores criptados, né? Para chegar em 12, qual que é o módulo de um número 26 que dá 12? 38 e assim por diante. Eu encontrei meu número original, naturalmente eu achei meu número, o meu número de somatório. Eu naturalmente fazendo aí agora a subtração, que antes eu fiz a soma, agora eu fiz a subtração, né? Que vocês lembram que está aqui o nosso, aqui a nossa... Né? A nossa chave está aqui, ó, decriptação módulo 26, tá vendo? Então, se eu aplicar ela de novo, eu naturalmente vou chegar no meu valor original. Né? Aí, chegando no número original, né, eu naturalmente vou encontrar todos esses elementos. Tá? Achei o meu valor original. Eu já consigo recuperar aí a informação criptada, certo? Pois bem, então ela foi considerada em 1940 por Claude Shannon, na década de 40, né, nesse período da década de 40, ele conseguiu provar que se essa chave for usada uma única vez e ela for gerada de uma forma aleatória, esse método de criptografia, o OTP, ele é totalmente seguro, ele é perfeitamente seguro e também ele é inquebrável. Né? Por exemplo, caso tenhamos então uma mensagem de 24 bits, dessa forma temos 2 elevado a 24 possíveis valores da chave. Com isso temos 2 possíveis problemas. Quais são? Né? É possível tentar verificar todas as chaves? Para uma mensagem de 24 bits ainda é uma alternativa que vale a pena. Entretanto, se expandirmos para um 54 bits, por exemplo, esse mesmo, né, ambiente checando 1 milhão de vezes o valor por segundo, né, segundo as estatísticas, nós levaremos em torno de 570 anos para poder decifrar e verificar todas as possibilidades. Ou seja, aí começa a tornar-se inviável a utilização desse recurso. Cada possível chave gera uma possível mensagem com igual probabilidade das demais chaves. Né? Desta forma, então, a gente chega a todas as chaves. Esse é o meu segundo problema. Então, se eu consigo chegar ao segundo problema, logo nós conseguiríamos ver toda a combinação possível da mensagem 24 bits, o que significa que quebra a cifragem de uma forma simples. Então, acaba sendo o meu segundo problema. Tá certo? Ainda considerando essa situação, nós temos um ponto negativo, que essa chave necessita ser gerada uma única vez.
Se ela for repetida, então a gente consegue decifrar, como já expliquei. É necessário que se utilize um canal seguro para distribuir as chaves. Conseguir bits realmente aleatórios não é uma tarefa fácil. Trabalhar com números aleatórios não é fácil. Por exemplo, o exército americano conseguiu decifrar em 1944 as mensagens alemãs que foram cifradas pelo OTP, pelo fato deles não conseguirem ter colocado na cifragem, né, os números completamente aleatórios. Então, foi aí que vazou e mostrou-se então a vulnerabilidade dessa técnica. A chave precisa ser tão longa quanto a mensagem, o que significa que implicará numa grande dificuldade de gerar e armazenar a chave. Então, imagina eu ter um texto desse tamanho, tem que ter uma chave desse tamanho. Então, naturalmente, poxa, é inviável esse processo. Ela é muito boa, ela é inquebrável, mas poxa, não tem aplicação fácil para ela. O resumo básico, então, é que o one-time pad, ele trata-se do mais famoso algoritmo de chave simétrica, realmente ele ganhou respeito em cima disso. Ele necessita de uma sequência de bits de tamanhos iguais e foi considerado na década de 40 por Claude Shannon como perfeitamente segura e inquebrável. Bom, desde que cumpra aquele requisito, né? Ok? Pois bem, agora vamos falar aí da esteganografia. O que é a esteganografia? O que vem a ser isso? Esteganografia é uma técnica que consiste no ato de esconder um arquivo dentro de outro, de forma transparente, sem aparecer e de forma criptografada, né? Então eu consigo colocar dentro de um texto, ou dentro de uma foto, ou dentro de um vídeo, ou de uma música, né, um texto de forma cifrada e totalmente enrustida, que você não consegue imaginar que tem alguma coisa ali dentro. O objetivo, então, é esconder a existência de uma determinada mensagem de forma camuflada dentro de outros arquivos ou imagens, como eu acabei de explicar. A mensagem, por sua vez, ela pode ser dividida e espalhada por diversos arquivos. Quer dizer, eu não preciso necessariamente colocar uma mensagem grande num arquivo só. Não, eu posso colocar uma sequência de arquivos, por exemplo, eu posso ter ali uma sequência de pinturas, de fotos, né? Coloco lá 5, 6 fotos e nela eu embuto um texto completo, um texto de 10 páginas, por exemplo. Aí eu vou fazendo a distribuição entre essas fotos, né? Pois bem, a origem da palavra esteganografia, ela vem do grego, que significa coberta ou escrita em coberta. E a grafia significa propriamente a escrita, né? Então daí vem a ideia da esteganografia. A origem é retratada há cerca de 440 anos antes de Cristo, né? Com Heródoto, que foi um filósofo grego que deu o exemplo da técnica no seu livro A História de Heródoto, né? Cujo personagem principal dessa história era o Demeratus, né? Que escreve então um aviso de um ataque na Grécia, né? Que deveria acontecer um ataque na Grécia numa placa de madeira e a cobre com cera. Quer dizer, então ele faz lá uma placa de madeira, faz um desenho e cobre com cera. Então, tirando a cera, você vai ver o que está a mensagem original. Em outra era, já agora no nosso tempo, nos tempos atuais, né, podemos dizer assim, né, na Segunda Guerra Mundial, em meados de 1945 até 1950, os alemães inventaram micropontos que nada mais eram do que pequenos pontos impressos que quando você ampliasse, ou quando ampliado aqueles micropontos, possuía então uma clareza de páginas datilografada em tamanho normal, né? Então, é como se você... o mesmo exemplo que você poderia dizer o seguinte: eu faço um desenho num campo e se eu subir, né, de avião e olhar de cima, eu consigo ver o que está escrito, né? Mas se eu andar por ele, eu não consigo ver, os pontos estão espalhados. É o mesmo princípio, só que de forma, né, diminutiva nesse caso, né? Outras técnicas também muito utilizada de esteganografia é a técnica de invisível, né? Trata-se de uma substância que é utilizada para escrever e que seja invisível na aplicação, para que depois torne-se visível por algum meio, né? Isso aí é muito utilizado em espionagem, também foi utilizado em antiterrorismo, marcação de propriedade, jogos de criança, enfim, diversos tipos de tintas para este fim. Eu me recordo que uma vez eu fui a um clube, num jantar dançante, e a entrada no jantar, o rapaz veio com um carimbo, né, e carimbou o meu braço. Bom, até aí eu já estava acostumado ao carimbo. A única coisa que me chamou a atenção é que aquele carimbo não apareceu nada. Nada.
beleza. Aí quando eu saí e voltei, eles tinham uma espécie de uma lanterna em neon, né? Em neon. E quando ela passa aqui, ela visualiza, né? Tá ali, ó, o carimbo, né? O que significa então que eu estava marcado, por esse motivo eu estava tranquilo e poderia acessar, entrar e sair sem problema nenhum. Então é através dessa técnica aí também. Mensagens escondidas com bits menos significativos de imagem e arquivos de som, como eu tinha dito para vocês. É uma técnica que o dado a ser escondido, então ele primeiramente é encriptado e depois descrito por cima da parte do bloco maior de dados encriptados. Funciona muito bem quando a versão descriptada, né, dos dados sobrescritos, né, não possui nenhum significado. Então a ideia é você confundir aí, né? Uma outra técnica é a técnica da cifra nula, que é uma forma antiga de cifragem, onde o texto original ele é misturado com uma grande quantidade de material, né, não cifrado. Por exemplo, né, coloquei aqui um texto, né, ó, unicamente testo a frase para reler o salve de hoje. Né? Não é texto, é testo a frase para reler o salve de hoje. Então, trazendo essa mensagem, eu tenho lá então o TFPR. Então eu tenho aí a convenção de que a primeira letra, sempre a primeira letra, ela será uma informação. Eu poderia convencionar a terceira, a quarta letra, enfim, dentro de uma frase. Né? Então tá isso aí a cifra nula. Na apresentação que eu fiz para vocês, esse foi um ponto que eu corrigi. Eu coloquei lá que do filme da Mente Brilhante que ele poderia ter usado esse recurso. Na verdade, eu fiquei de assistir de novo o filme para confirmar essa informação, porque essa informação veio de lembrança, né? Mas eu acho que ele não usou essa técnica, né? A técnica que ele usou era outra, né? Então eu resolvi tirar aquela informação. Na dúvida, vamos tirar e em outro momento a gente pesquisa melhor e explica. Mas de qualquer forma, essa cifra nula, então ela é bem utilizada. Mensagens escondidas com bits menos significativos de imagens e arquivos de som. Então é uma técnica que o dado a ser escondido, ele é primeiramente encriptado e depois escrito por cima de parte de um bloco maior de dados encriptados. Ou seja, funciona muito bem aí quando a versão é decriptada e descoberta. Né? Isso eu já tinha falado antes. Uma outra técnica também é a técnica de esteganografia chamada BPCS, o Bit Plane Complex Segmentation Steganography, ou seja, trata-se de um tipo de esteganografia digital normalmente utilizado sobre imagens, né, no formato BMP. Né? Ela tem a capacidade de armazenar grande quantidade de dados confidenciais em uma única imagem, né, substituindo assim os bits da zona de conflito por bits dos dados confidenciais. Então, tá aí, né, um outro tipo que eu também já tinha citado, só que o formato correto, a expressão correta dessa técnica é a chamada esteganografia BPCS. Tá? Bom, com isso eu convido vocês a assistir o vídeo sobre esteganografia e lá naquele vídeo eu vou colocar um exercício, vou propor um exercício para vocês, para que vocês cifrem através de esteganografia e encaminhem para o professor uma imagem qualquer ou um elemento qualquer baseado nesse exemplo que está ali, tá bom? Para a gente praticar, né? Para que nós tenhamos aí uma condição aí de prática dessa técnica, né? E com isso, gente, a gente encerra o nosso segundo vídeo, que encerra a aula número 2, tá? Então eu quero agradecer e na próxima aula a gente segue o nosso conteúdo programático. Muito obrigado e até a próxima.